Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do curso Introdução ao Software Stata e Estatística Aplicada. Aqui as nossas informações de contato, seja via e-mail, pelo WhatsApp, direitos de reprodução. Então, nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma, sem a nossa prévia autorização. No módulo 2, a temática é estatística aplicada, com o uso do software Stata. Então, a realização de estudos, pesquisas e análises por meio do programa computacional Stata. O que é estatística? Então, estatística é um conjunto de métodos e processos matemáticos desenvolvidos para a coleta, classificação, apresentação, análise e a interpretação de dados qualitativos e quantitativos, possibilitando a tomada de decisões acertadas face às incertezas. Existem dois ramos estatísticos, a estatística descritiva e a estatística indutiva. A descritiva, ela se preocupa com a coleta, descrição e apresentação dos dados observados, porém sem tirar conclusões mais genéricas. Então, por exemplo, a disposição de dados por meio de tabelas e gráficos. A estatística indutiva ou inferência estatística é a parte da estatística que, baseando-se em resultados obtidos de uma amostra, procura inferir ou tirar conclusões para o comportamento da população, dando a precisão dos resultados e com que probabilidade se pode confiar neles. A partir da amostra, então o N minúsculo ele representa a amostra de dados observados. Então, a partir da amostra, você pode calcular algumas inferências estatísticas, como a média, a variância, desvio padrão e a proporção. Também, a partir da amostra, nós podemos estimar parâmetros para a população, parâmetros que são desconhecidos. Então, também estimar a média, a variância, desvio padrão e a proporção. Ok? Aqui a interpretação de cada uma daquelas variáveis, tanto para a amostra, que está do lado esquerdo, como para a população, que está no lado direito. Os conceitos de população e amostra são conceitos básicos e fundamentais. Então, a população é o conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum. Uma população pode ser finita ou infinita, dependendo do número de elementos. Então, tenho 1000 alunos matriculados em um determinado curso. Se eu faço uma pesquisa com os 1000 alunos, nós estamos considerando a população. E a amostra? É qualquer subconjunto da população que deverá apresentar as características da mesma. Convém ressaltar que o processo de retirada da amostra requer certas técnicas e cuidados no sentido de resguardar que a mesma seja representativa da população. Neste exemplo da turma hipotética de 1000 alunos. Então, 1000 alunos, a turma completa é a população. Se eu faço uma entrevista com 300 alunos, eu estou utilizando uma amostra dessa população. E saber se essa amostra ela é representativa ou não, se a amostra tem significância estatística ou não, nós precisamos calcular. E para calcular o tamanho de uma amostra, nós temos estas duas fórmulas, segundo Berne, 2002, que é um autor de pesquisas econômicas, técnicas e metodologias de pesquisas em economia. Então, essa fórmula, a partir dela, nós conseguimos determinar o tamanho de uma amostra. Então, eu vou liberar para vocês uma calculadora em Excel, que a partir da margem de erro você determina o número de entrevistados ou o tamanho da amostra, e também um site, um portal da SurveyMonkey, em que você, a partir do tamanho da amostra, determina a margem de erro. Então, a gente vai calcular para a população de eleitores. Então, em 2018, o Brasil tinha 147 milhões e 300 mil eleitores.
Vamos imaginar que um determinado instituto de pesquisa queira realizar uma pesquisa de opinião para a presidência da República. E a margem de erro 2%. Quantos eleitores deveriam ser entrevistados? Então a gente vai fazer esse cálculo agora. E também o exemplo da sala, com 1.000 alunos, se eu colocar apenas 300 alunos na amostra, qual que seria a minha margem de erro? Então vamos lá. Bom, começando pelos eleitores, então a população, 147.300.000 eleitores, uma margem de erro de 2%, o tamanho da amostra seria 2.500 eleitores. Seria o número de eleitores a serem entrevistados pelo Instituto de Pesquisa. E a margem de erro para 300 alunos seria 4,83%. Aí, a nossa amostra de 300 alunos teria, portanto, esse erro amostral de 4,83%. Vamos agora ao portal da SurveyMonkey. Então, 147.300.000 eleitores no Brasil é a população de eleitores, grau de confiança 95%. Então, se nós entrevistarmos 2.500 eleitores, a margem de erro será 2%. No caso da sala, com 1.000 alunos, então 300 pessoas seria uma margem de erro, arredondando, né, para 5%, mas a gente já viu na calculadora de Excel que foi 4,83%. Arredondando sem nenhuma casa decimal, vai para uma margem de erro de 5%. Toda vez que você for elaborar uma pesquisa, uma coleta primária de dados, pesquisa de opinião, é necessário, a partir da população, você estimar o tamanho da amostra considerando a margem de erro. Então, considerando uma margem de erro de 2%, 2.500 pessoas devem ser entrevistadas. Aqui o endereço do portal da SurveyMonkey, em que você pode, a partir do tamanho da amostra, determinar a margem de erro. Seguindo com os conceitos estatísticos, então nós temos o conceito de parâmetro, estimador estatístico e estimativa. Então, parâmetros são funções de valores populacionais como média, desvio padrão e proporção da população. Então, o parâmetro tem relação com população. O estimador estatístico, ele tem relação com a amostra. Então, são funções de elementos amostrais, como média, desvio padrão e proporção na amostra. E a estimativa é o valor numérico obtido pelo estimador estatístico numa certa amostra, como a média, o desvio padrão e a proporção. Então, o parâmetro, ele é um conceito que deriva da população, que seriam valores populacionais. E o estimador estatístico e a estimativa são relações com a amostra, tanto para a média, por exemplo, desvio padrão e proporção. A estimação ela pode ser realizada por ponto, quando a gente calcula medidas de tendência central, por exemplo, ou por intervalo, quando a partir da amostra procura-se construir um intervalo de variação com uma certa probabilidade de conter o verdadeiro parâmetro populacional. Então, com a confiança de 95%, a gente vai criar um intervalo de confiança para inferências estatísticas e o valor verdadeiro ele estará, portanto, entre o limite inferior e o limite superior deste intervalo de confiança. Bom, a distribuição de frequências é o método de agrupamento de dados em categorias, classes ou intervalos, como demonstrado nesta figura. Então, nós temos 8 classes. Os intervalos eles podem ser fechados quando você inclui o valor, ou pode ser aberto quando você não está incluindo o valor. Então, de 60 a 70, neste primeiro intervalo de classe, nós começamos com 60 e vamos até 69, porque o 70 ele faz parte da segunda classe, no intervalo de 70 a 80. Ok? Então, o intervalo fechado
você inclui o valor. E o intervalo aberto, você não inclui o valor. Aqui você tem um exemplo de frequência absoluta e você pode também ter a possibilidade de frequência relativa, que são porcentagens de cada categoria. As variáveis categóricas, que são variáveis que nós utilizamos como parâmetros dicotômicos, também chamado variável dummy, geralmente 0 e 1, quando a gente trabalha com verdadeiro e falso. Por exemplo, sexo. Então você entrevistou uma pessoa, se for do sexo masculino, na coluna homem você vai colocar o valor 1 e na coluna mulher você vai colocar o valor 0. Se você entrevista uma mulher, na coluna homem vai 0, na coluna mulher vai 1. Então, valores 0 e 1, variáveis binárias dicotômicas ou variáveis dummy, nós utilizamos nessa categoria, variável categórica. No exemplo, nós temos o estado civil. Então, estado civil, solteiro, casado, viúvo e divorciado, que são rótulos para as categorias. Aqui você tem a frequência absoluta. Então, neste exemplo de uma amostra de 50 homens com mais de 21 anos, 11 são solteiros. Então, 11 dividido por 50, que é o total da amostra, significa que a frequência relativa de solteiro é 22%. Os casados são 30 pessoas. Então, 30 dividido por 50 dá 60% do total da amostra. Nós temos 4 viúvos, 4 dividido por 50, nós teremos na frequência relativa 8%. Divorciados, 5 dividido por 100, 10% na frequência relativa. Ok? Então, aqui está um exemplo de variável categórica, a variável estado civil, que nós temos os rótulos de solteiro, casado, viúvo e divorciado. Temos também variáveis contínuas, são variáveis numéricas, são números ou porcentagem de unidades observacionais. Aqui, estatura dos alunos da turma X, então de 1,47 a 1,54, nós temos 2 alunos, então 2 dividido por 50 dá 4%. Entre 1,54 e 1,61, 6 alunos, 6 dividido por 50 dá 12%. Entre 1,61 e 1,68, nós temos 21 alunos, dividido por 50, 42%. Entre 1,68 e 1,75, 17 alunos, dividido por 50, nós temos 34% na frequência relativa. E, finalmente, entre 1,75 e 1,82, nós temos 4 alunos. 4 dividido por 50 dá 8%. Okay? Então, um exemplo de variáveis contínuas. O histograma de frequências, que é este gráfico, ele fornece intervalos de classe ao longo do eixo horizontal e as frequências absolutas ou relativas no eixo vertical. Neste exemplo, é uma distribuição das exportações de uma amostra de 65 empresas fabricantes de componentes eletrônicos no ano de 2003. O diagrama de caixa box plot é um gráfico que descreve simultaneamente várias características importantes de um conjunto de dados, como o centro, a dispersão, o desvio da simetria e a identificação das observações que estão longe do centro dos dados. Essas observações são chamadas de outliers ou outliers extremos. Então, todo valor que ficar fora do diagrama de caixa seriam valores discrepantes que podem enviesar os momentos estatísticos. Então, quando a gente gera um diagrama de caixa, a ideia é a exclusão dos dados observados como outliers para evitar viés estatístico. Medidas de tendência central. Então, uma forma de resumir um conjunto de dados pode ser feita por meio de um valor único, que é o cálculo no ponto. E os principais itens relacionados à tendência central é a média aritmética, geométrica harmônica, mediana e a moda. As medidas de dispersão são medidas que calculam o grau
de variabilidade ou a dispersão dos valores de um conjunto de um número em torno do valor médio. As principais medidas de dispersão, a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação de Pearson. Nós temos ainda a assimetria. Então, a simetria é definida como o grau de afastamento de uma distribuição de frequência da unidade de simetria. Numa distribuição normal, o grau de assimetria é zero, que é este exemplo aqui. Então, uma distribuição simétrica, ela tem grau de assimetria zero. Se for grau maior do que zero, você tem uma distribuição assimétrica à direita. E se o grau de assimetria for menor do que zero, você tem uma distribuição assimétrica à esquerda. Temos ainda a curtose. A curtose é definida como o grau de achatamento de uma distribuição de probabilidade. Se o grau for igual a 3, a distribuição é mesocúrtica ou distribuição normal. Se o grau de curtose for menor do que 3, nós temos uma distribuição platicúrtica. E se for maior do que 3, uma distribuição leptocúrtica. Em momentos de coronavírus, Covid-19, o grau de achatamento de uma distribuição de probabilidade está muito em discussão. E aqui um exemplo de uma curtose ideal para que a capacidade do sistema de saúde não entre em colapso, que é exatamente a curva mais achatada. E a curva mais achatada é uma distribuição de probabilidade que nós chamamos de platicúrtica. Então, nesse momento de isolamento social, nós estamos buscando uma distribuição platicúrtica. A distribuição normal, também chamada gaussiana, é a mais importante distribuição estatística. Então, ela tem um formato de sino unimodal, simétrica em relação à sua média. Então, o grau de simetria é 0 e o grau de curtose é 3. Então, somando e subtraindo um desvio padrão, a probabilidade dos eventos estarem nesse intervalo é de 68,26%. Somando 2 e subtraindo 2 desvios padrão, a probabilidade vai para 95,44%. Somando 3 e subtraindo 3 desvios padrão, a probabilidade vai para 99,73%. E somando 4 e subtraindo 4 desvios padrão, a probabilidade vai para quase 100%. Então, 99,994%. E agora a gente começa a nossa atividade aplicada. Então nós vamos usar o arquivo de dados pesquisa Maringá 17/10/2015. Esse arquivo está disponível para você lá no AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem em documentos pasta dados. Então nós vamos criar o arquivo log, vamos colocar o setup inicial, que é o set more of, set match size. Vamos abrir essa base de dados e aí a gente começa gerando algumas estatísticas. Então vamos gerar um sumário estatístico para a variável Selic, que é a taxa básica de juros da pesquisa de opinião realizada com 540 pessoas na cidade de Maringá. Então 540 domicílios foram visitados no dia 17 de outubro de 2015, que era um projeto Maringá em Números, uma parceria da UniFCV e a Associação Comercial de Maringá. Então, depois de gerar o sumário estatístico, que vai apontar o número de observações, a média, o desvio padrão, o menor valor das observações e o maior valor das observações. No sumário estatístico detalhado, então o comando sum, nome da variável, vírgula, det, nós teremos a mediana sendo determinada, percentis, e além da média e desvio padrão, a variância, assimetria e curtose. Então, identificando para vocês cada uma das informações geradas pelo sumário detalhado. Nós vamos também gerar um histograma com a curva normal para a variável Selic. Então, o comando está aqui, ele vai gerar este gráfico. Nós teremos também a estimativa de densidade kernel para a taxa Selic.
Em estatística, estimativa de densidade por kernel é uma forma não paramétrica para estimar a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória. Então vai gerar este gráfico. O diagrama boxplot, o diagrama de caixa, para apontar os outliers, que são valores discrepantes para Selic. Ao gerar o gráfico, nós vamos perceber que a partir de 18% nós temos vários valores considerados discrepantes, que seriam outliers. Vamos gerar o gráfico padronizado ppplot, que considera uma distribuição normal. Nós vamos também gerar o gráfico padronizado qqplot, que vai gerar uma inversa da normal. Vamos calcular a mediana e o coeficiente de variação com este comando para a variável Selic. Vamos gerar a média, erro padrão e intervalo de confiança para a variável Selic. Vamos gerar a média aritmética, geométrica e harmônica para a variável Selic. E a partir destes sumários estatísticos gerados, nós vamos adentrar aos resultados da pesquisa de opinião, como eu já mencionei anteriormente. Foi realizada em 17 de outubro de 2015 pelo curso de Economia da UniFCV, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. Então nós vamos estimar a proporção de homens e mulheres com o comando tab sexo, a proporção de pessoas por faixa etária, a escolaridade dos entrevistados, a ocupação dos entrevistados, a área de atuação dos entrevistados, a renda familiar, a religião, a operadora de telefonia fixa, operadora de internet, operadora de telefonia móvel, operadora de TV por assinatura, se o entrevistado já acionou alguma operadora no PROCON, se ao acionar a operadora no PROCON a demanda foi resolvida, gerar também uma tabela com o sentimento do maringaense em relação à economia brasileira naquela época. Se o sentimento era de otimismo, pessimismo, indiferença, ou se não sabia ou não quis responder. E a partir daí será a sua vez. Vamos agora, a partir do Stata, calcular, estimar e gerar tudo que foi apresentado até aqui para vocês. Bom, o primeiro passo é criarmos o arquivo log. Então, vamos escolher aqui a pasta arclog e vamos criar, portanto, o nosso arquivo log. Então, pesquisa underline, Maringá underline, 17/10/2015 underline log, salvando. Então, está aqui gerado o nosso arquivo log. Eu vou mudar as preferências para custom 3. Agora nós vamos abrir aquela base de dados que contém a pesquisa de 17 de outubro de 2015. Então, set more of, set matsize 200 e vamos fazer aqueles cálculos estimativos de sumários e estatísticos. Então, nós vamos gerar um sumário para a variável Selic. Está aí, número de observações, médias e o padrão, o menor e o maior valor. Vamos gerar um sumário estatístico detalhado. Então, sum Selic, vírgula, det. Aí nós temos a mediana, variância, assimetria e curtose da variável Selic. Com o comando desc, vamos investigar as variáveis. Então, tá aí, ó.
as variáveis do nosso banco de dados. Com o comando histogram, nome da variável aqui Selic, vírgula normal, nós geramos um histograma com a curva normal sobreposta. Então vamos salvar este gráfico em resultados. Vamos colocar o nome de histograma Selic. Vamos agora gerar a densidade kernel. Então, Cadensity Selic, vírgula, normal. Então, vamos salvar também como kernel Selic. Fechamos. Vamos gerar o diagrama de caixa, box plot. Então, identificando os outliers para a variável Selic. Então, vamos salvar também box plot Selic. Vamos gerar o pp plot. Então, pnorm Selic. E vamos salvar pp plot Selic. Vamos gerar também o gráfico QQ plot. Então, QNorm Selic, que é a inversa da normal. Vamos aqui para QQ plot underline Selic. Gerando a mediana para a variável Selic. Então, tabstat Selic, vírgula, estatísticas, e entre parênteses, median. Então, é 4 a nossa mediana. Vamos gerar agora o coeficiente de variação para a variável Selic. Então, 1,69. Vamos gerar agora a média, o erro padrão e o intervalo de confiança para a variável Selic. Vamos gerar agora a média aritmética, geométrica e harmônica. Então, a observação, a média gerado e o intervalo de confiança de cada uma dessas estimativas. A partir de agora, os dados da pesquisa, várias tabelas serão geradas, demonstrando a proporção da amostra. Então, tab sexo, proporção de homens e mulheres. Então, no caso aqui, dessa amostra, nós temos 51,41% de mulheres, 48,59% de homens. Vamos gerar agora a tabela para a faixa etária. Então, tab idade. A maior proporção dos entrevistados, uma idade de 46 a 55 anos, depois de entre 36 a 45 anos. Vamos gerar agora a tabela de escolaridade. Então, tab escolaridade. A maior proporção dos entrevistados aqui na cidade de Maringá, nessa pesquisa, ensino médio, 30,36%. Vamos agora gerar a tabela de ocupação. Então, tab ocupacão. Está aí. Então, quase 3% de aposentados, quase 11% de desempregados, a maior proporção trabalhador registrado na iniciativa privada, trabalhador por conta própria 19%, empresários 11,22% e funcionários públicos 6,46%. Vamos gerar agora a renda familiar, então tab renda underline familiar. Religião, tab religião sem tio, né? As variáveis a gente não coloca acento e nem tio. E como vocês já perceberam, as variáveis eu procuro colocar tudo caixa baixa e todos os comandos do Stata é caixa baixa. Se você colocar maiúscula, apresentará um erro
de sintaxe. Vamos agora verificar a proporção de operadoras da telefonia fixa. Então, tab telefonia fixa. Vamos gerar a proporção de operadoras de internet. Então, tab operadoras de internet, operadoras de celulares, operadoras de TV por assinatura. Se já acionou o PROCON, então a maioria não acionou, né? 83,63% e 16,37% já haviam acionado o PROCON por questões envolvendo operadoras de telefonia. Dos que acionaram o PROCON, quantos que conseguiram resolver a sua demanda? Então 63,95%, a maioria. E agora a gente vai calcular a confiança do maringaense para a economia brasileira em 2015. Então, a 52,41% estava pessimista, 30,06% indiferente, 10,21% otimista e 7,32% não sabia ou não quis responder. Bom, pessoal, estamos encerrando as manipulações do nosso estudo, pesquisa, as análises estatísticas. Em relação ao exercício que você vai resolver, o arquivo com o exercício módulo 2 está em planilhas no diretório Documentos do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, são dados de casos da Covid-19 até 10 de abril de 2020, considerando o mundo, Estados Unidos, Espanha, Itália, China e Brasil. Então, você vai copiar os dados a partir do arquivo Excel, colar no editor do Stata e, a partir daí, resolver o que se pede. Então, renomear as variáveis, criar as variáveis fim de ciclo, que é o total de recuperados mais casos fatais, a taxa de recuperação efetiva, são os recuperados dividido por fim de ciclo, a taxa de letalidade efetiva, os fatais dividido por fim de ciclo, a taxa de letalidade total, os casos fatais dividido pelos casos confirmados. Vai incluir os rótulos para todas essas variáveis, vai listar o conteúdo das variáveis, criar uma tabela cruzada com localidade fatais, uma tabela cruzada com localidade de ativos, tabela cruzada com localidade de recuperados, vai gerar um sumário estatístico das variáveis, vai descrever as variáveis, criar um sumário estatístico detalhado para confirmados, calcular a mediana e o coeficiente de variação para fatais, calcular as médias aritmética, geométrica e harmônica para recuperados, gerar o histograma com curva normal para ativos, gerar o diagrama box plot para fatais, gerar a estimativa de densidade kernel para ativos. Quando você concluir a atividade de estudo do módulo 2, eu vou postar o gabarito deste exercício na pasta Gabaritos, lá em Documentos do Ambiente Virtual de Aprendizagem. O que nós realizamos hoje, eu também gerei um arquivo do file. E com esse arquivo, a gente consegue, apertando um botãozinho, gerar todas as análises, as pesquisas, os estudos relacionados à nossa base de dados. Vou então agora demonstrar para você este do file que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Como mencionado, no ambiente virtual de aprendizagem, em documentos, na subpasta do file, está aqui, ó, pesquisa, Maringá, 17/10/2015, do. Aqui você tem a rotina. Então você vai fazer um download dessa rotina e a partir do download a gente vai executá-la. E você percebe que tudo que nós demonstramos no módulo 2 vai ser gerado automaticamente ao executar essa rotina. Vamos lá. Bom, como que você abre a rotina? Então você vem no editor do file, clica nesse ícone,
na pastinha abrir, você vai em rotinas, que é lá que você tem que salvar o arquivo do download, e está aqui, ó, pesquisa Maringá, 17 de outubro de 2015 do. Você vai abrir este arquivo. Bom, aqui está a nossa rotina, o arquivo do file. Então a relação é a aula do módulo 2. Ó, geramos o arquivo log, setup inicial, abrimos a base de dados, ó, vamos investigar as variáveis, a descrição das variáveis, vamos listar as variáveis, vamos gerar sumário estatístico para Selic, sumário estatístico detalhado para Selic, histograma com curva normal, estimativa de densidade kernel, diagrama boxplot, o gráfico padronizado ppplot, o gráfico qqplot, mediana para a variável Selic, o coeficiente de variação para a mesma variável, vamos gerar média, erro padrão, intervalo de confiança para Selic, média aritmética, geométrica e harmônica para a variável Selic, e aquelas tabelas com as proporções. Então, a proporção de homens e mulheres, pessoas por faixa etária, escolaridade, ocupação, área de atuação, renda familiar, religião, operadora de telefonia fixa, de internet, telefonia móvel, TV por assinatura, se acionou o PROCON por causa de problemas com a operadora, ao acionar, se resolveu ou não a demanda, e a opinião, o sentimento em relação à economia brasileira naquela época. E aí encerramos a sessão no Stata. Ok? Então, tudo que nós fizemos na aula 2 está aqui construído nessa rotina. Então, basta pressionar aquele botãozinho, que é o botão de execução do file. E está aí. Todas as tarefas solicitadas sendo executadas de forma automática e instantânea. Então, a execução da rotina do file, quando tem asterisco, são comentários que nós colocamos. Então, gerou o arquivo log, setup inicial, abrimos a base de dados, é a descrição de cada variável da base de dados. Geramos o sumário estatístico para Selic, o sumário estatístico detalhado e as demais informações solicitadas, as tabelinhas de proporções da nossa amostra, da pesquisa realizada em 17 de outubro de 2015. Então, espero que vocês possam praticar bastante, pois ao praticar você começa a ter uma familiaridade com o Stata, com os comandos, com aquilo que a gente utiliza para os estudos, pesquisas e análises. Chegando ao fim do módulo 2, quero desejar a todos bons estudos e um excelente aprendizado. Forte abraço!